Olá pessoal, estou aqui mais uma vez para fazer mais um vídeo para este canal. Hoje eu quero fazer um comentário sobre isso aqui, ó. N.T. Wright errou na tradução de Romanos 3:22. Como vocês podem ver aí no título, né? Esse autor aqui, ele é o autor daqueles livros, né, que saíram agora há pouco, Paulo para Todos, né? E aí ele fez uma tradução em Romanos 3:22 que surgiram aí algumas polêmicas e algumas pessoas até me impediram para fazer um vídeo sobre isso. Eu também já dei algumas explicações em algum grupo, né? Eu não tenho, tá, esse comentário aqui. Daí eu pedi para um irmão, o irmão Josuca, né, lá do grupo, deu um grupo que eu faço parte, e aí ele me mandou a foto e aí eu copiei aqui, tá? A tradução que ele fez, diferente de outra tradução que vamos ver aqui. E aqui eu tenho um texto grego, né, para nós comentarmos sobre isso. Bem, se você não é inscrito neste canal, inscreva-se aí, deixe o seu like, se for possível compartilhe, beleza? Se você tem interesse de estudar essa língua aqui, ó, língua grega, que é a que vamos falar agora, ou a língua hebraica, ou um curso de teologia à distância, é só falar comigo, tá? Aqui na descrição do vídeo está o meu WhatsApp, está a página do meu Facebook e também o meu Facebook. Beleza, vamos lá. A tradução de N.T. Wright diz o seguinte: justiça pactual de Deus entrou em operação mediante a fidelidade de Jesus. E aqui que está o ponto, ó. A fidelidade de Jesus, o Messias, em benefício de todo aquele que tem fé nele, pois não existe distinção. A NVI e outras traduções, todas as traduções que eu consultei em português, todas que eu consultei, elas falam a mesma coisa aqui, ó, tá? Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção. Qual é a diferença das duas traduções? É que aqui você tem a fé em Jesus, quer dizer, é a nossa fé em Jesus, tá? E aqui acima não, que é a fidelidade de Jesus. Pode traduzir fé por fidelidade, não tem nenhum problema. Isso aí você pode escolher a questão do sinônimo, fé ou fidelidade. Os léxicos eles trazem essa ideia, beleza? Então não tem problema. Mas o ponto não é esse aqui, ó, de fidelidade ou fé. O ponto é, o texto fala da fidelidade de Jesus ou fala da nossa fidelidade em Jesus? Existe uma diferença, tá? O que acontece? Aqui em grego eu tenho essa expressão aqui, ó, dikaiosune, né, que é justiça. Justiça aqui é uma conjunção, ela pode ser explicativa, é a conjunção de, ela pode ser traduzida como isto é, tá? Isto é, a justiça de Deus, Theo. Deus aqui seria entendido como um genitivo, já que aqui é um substantivo que está no caso genitivo, né? Esse genitivo aqui, ele poderia ser tomado como um genitivo subjetivo. O que é um genitivo subjetivo? É quando o substantivo que está no caso genitivo, ele funciona como sujeito, tá, do substantivo principal, que existe uma ideia implícita nele. Então, quer dizer, o substantivo principal aqui é justiça, tá? E existe uma ideia verbal implícita aqui. Então, justiça de Deus significa que Deus é quem traz, né, quem leva essa justiça, tá? Ele quem dá essa justiça. Isso significa que Deus é quem traz essa justiça para os pecadores, para que eles se tornem justos, beleza? Já que no versículo seguinte, no verso 23, né, todos pecaram e estavam destituídos da glória de Deus, beleza? Aí essa justiça de Deus é por meio, aqui essa preposição de a, ela indica isso, quando ele está no caso genitivo. Então, por meio ou mediante, né, pode ser assim também, mediante ou por meio ou através de, né? Aqui vem fé, que é pisteos, fé ou fidelidade. Então eu tenho justiça de Deus mediante ou por meio da fé, né?
ou mediante a fé, Iesu Cristo, de Jesus Cristo. Aqui está no caso genitivo. Mas o que acontece? Esse genitivo aqui, Iesu Cristo, essas duas palavras que estão no caso genitivo, eles podem ser um genitivo objetivo. Vários gramáticos, eles trabalham, eles entendem que esse substantivo aqui e esse aqui, que é Jesus Cristo, é um genitivo objetivo. O que é um genitivo objetivo? É quando o substantivo, no caso esse aqui, Jesus, ele está no caso genitivo e que ele funciona como uma espécie de objeto direto do substantivo principal, tá? Então a ideia seria a fé em Jesus Cristo, caso aqui eu tome isso como um genitivo objetivo, tá? E aqui ficaria fé em Jesus Cristo. Né? Aqui é o para, né? É a preposição para, que é o pantas. Pantas quer dizer todos. Tus, os, pisteuontas. Pisteuontas, que é crer, né? Um tipo de particípio substantivado. E aqui eu tenho não, que é o advérbio de negação. Gar, né? Porque não há, né? Ou não existe, no caso aqui, porque não há, que é o verbo estin, o verbo eimi, beleza? Não há ou não existe o que? Diastole. Diastole é distinção, separação. Entende? Então eu tenho essa ideia. Então o que acontece? Se eu entender que esse Iesu Cristo é um genitivo objetivo, então ele funciona como uma espécie de objeto direto da ideia verbal implícita no substantivo principal. E o substantivo principal aqui é fé. Então a ideia ficaria, né, a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Então a ideia seria que Deus ele traz essa justiça, que no caso seria aqui a espécie de justificação para os cristãos, aqueles que se convertem. Então essa justiça de Deus, essa fé, essa declaração de justiça para os pecadores, ele vem mediante a fé em Jesus. Então se eu tenho a fé em Jesus, então eu tenho a justificação. Aí o texto completa, para todos os que creem. Entende? Então é os que creem. Beleza. Mas o que acontece? Esses dois substantivos aqui, e Iesu Cristo, eles também podem ser um genitivo subjetivo. Como eu já expliquei, né? O genitivo subjetivo, ele funciona como o sujeito da ideia verbal implícita no substantivo principal. Então, o substantivo principal aqui seria fé, e Iesu Cristo seria o sujeito dessa fé. Então, a ideia seria a fé ou a fidelidade de Jesus. Quer dizer que Jesus ele praticou essa fidelidade. Então, a ideia seria, como Jesus ele foi fiel a Deus, né? Ele teve essa fidelidade para com Deus. Então a justiça de Deus, ela vem para nós mediante a fidelidade de Jesus, ou seja, mediante a obediência dele, né? Para todos os que creem, não há distinção, beleza? Então essas duas traduções, elas são completamente possíveis, tá? O NT Wright não errou aqui em momento nenhum, certo? Ele fez essa tradução baseada aqui como um genitivo subjetivo. Outros entendem como um genitivo objetivo, certo? Então o que acontece? Quando se baseia-se num contexto, né, o contexto me parece que a tradução do Wright ela é melhor. Trabalhar com a justiça de Deus mediante a fidelidade de Jesus. Por quê? Porque quando você olha o versículo 20, diz, né, que nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Aí no verso 21 diz que agora se manifestou sem lei a justiça de Deus, dando testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé ou pela fidelidade de Jesus. Então Jesus, ao ser obediente, né, ao ter a sua fidelidade com Deus, ele trouxe essa justiça para nós. Então só somos declarados justos pela fidelidade de Jesus. Então como ele teve essa fidelidade, então
todo o que crer nele, ele vai ser ali declarado justo, né? Já que no verso 23 vai dizer ali que todos pecaram. E no verso 24 diz que sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Jesus, certo? Então a justiça de Deus, ela pode ser entendida aqui como vindo mediante a fidelidade de Jesus, como pode ser entendida também a nossa fé em Jesus, tá? Não existe nenhum erro de tradução aqui em relação a essa diferença, né? A fé em Jesus ou a fidelidade de Jesus. As duas traduções são possíveis, e aí vocês podem analisar o contexto versículo a versículo aí e verem qual seria a melhor tradução para vocês, beleza? Fato é que a justiça de Deus, essa justiça que Deus traz, ela veio tanto mediante a fidelidade de Jesus, né? Porque se Jesus não morresse na cruz e não ressuscitasse, não obedecesse a Deus, a justificação não teria vindo e a nossa fé seria completamente em vão, como o próprio Paulo diz lá em 1 Coríntios, que se Cristo não ressuscitou, a nossa fé seria em vão, ok? E também, né, somos justos por crer, né, ou por crer em Jesus, né? E aí poderia trabalhar aqui também com uma ideia de genitivo plenário. Um genitivo plenário envolve essas duas ideias, tanto como está na NVI quanto na tradução aqui acima, tá? Ou seja, a justiça de Deus, ela veio mediante a fé de Jesus e em Jesus, tá? Então, primeiro é a fé dele, foi a fidelidade de Jesus que a justiça de Deus veio, e segundo, eu crendo. Então tem essas duas ideias no genitivo plenário, tá? Mas aqui os estudiosos divergem quanto a isso, beleza? Se eu pegar, por exemplo, aqui Howard, ele mesmo menciona que isso aqui seria um genitivo subjetivo, né? Ele concordaria aqui com a tradução que Wright fez, e outros estudiosos também, beleza? Então é basicamente isso. O propósito aqui do vídeo foi esclarecer se ele errou na tradução, como eu vi algumas pessoas comentando, né, que isso aqui não é uma tradução boa e tal, enfim. Então não é bem assim. É bom a pessoa conhecer um pouquinho de grego para falar sobre o assunto, beleza, pessoal? Então é isso aí. Que Deus abençoe a todos. Espero ter ajudado vocês com mais um vídeo, e até o próximo vídeo.